Dia 28 de março de 2024, quinta-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindos, seja você bem-vindo a mais um dia de estudo da língua inglesa. Eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco e lá vamos identificar nosso estudo de hoje. Nosso quadro está carregando nesse momento, você já deve visualizá-lo. E eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa letra, que está no tamanho 16. Vou colocar no tamanho maior. Muito bem. Então, hoje, este é o nosso estudo de número, acho que é 28. Isso mesmo, estudo número 28. Vamos observar aqui como que a gente escreve o número 28. Primeiro você escreve 20, 20, e depois o número 8. 8, 28. Repete comigo. 28. Depois, vamos colocar aqui o mês que nós estamos. Já está acabando esse mês, né? Repete comigo. March. March. Lembrando, mais uma vez, não é march, não é sh. É como se tivesse uma T aqui, ok? March. A data de hoje, que é o 28º dia, por coincidência com o nosso estudo de hoje. E o ano, repete comigo. 2024. 2024. Nós temos aqui o dia de hoje, que é quinta-feira, Thursday. E o número 28, que a gente já escreveu aí do lado, mas a gente vai repetir ele aqui para fazer um comparativo com o número 28º. Que vai ser também 28, e no final a gente vai colocar um H. Então, o número 28º, ele termina em TH, né? Assim como o 28º aqui tem essa sigla do lado, identificando que ele é ordinal. Vamos colocar como está o clima. The weather. The weather is cloudy and rainy. O clima no dia de hoje, aqui onde estou, está nublado e chuvoso. Deixa eu levar a imagem aqui para o lado para a gente poder observar melhor. Então, olha só. Cloudy, que é nublado, e chuvoso, que é rainy. E além disso, vamos colocar como está aqui qual é a estação que nós estamos. The season is fall, ou então autumn, que é outono. Repete comigo então, como está o clima? The weather is cloudy and rainy. The season is fall, ou então autumn. Essa mesma frase que está escrita aqui, nós iremos aprender mais sobre formas contraídas. O que seria isso? Seria a gente utilizar essa mesma frase, mas a gente realizar uma junção entre a palavra weather e a palavra is. A gente junta as duas. Então, a gente vai juntar dessa forma aqui, ó. A gente escreve weather, coloca um apóstrofe e aí tá junto. Quando a comunicação em inglês é falada, geralmente ela é falada dessa forma. Eles juntam os dois. É a forma chamada de contração, contraction. Então, em vez de falar the weather is, a pessoa fala the weathers. The weathers. The weather's cloudy. Mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Olha só. Em vez de falar the season is, a gente junta dessa forma aqui, colocando um apóstrofe e depois a letra S. Vamos transformar essa cor aqui. The season is, the seasons. Certo? Nós iremos treinar mais formas em relação à contração nos nossos próximos estudos. Agora, nesse momento, a gente vai seguir na próxima página, realizando a negação
dos verbos que a gente já aprendeu. No nosso último estudo, deixa eu observar aqui onde que a gente parou. A gente parou no verbo drink. Então, a gente vai colocar aqui o pronome, olha só. Quais são os pronomes? Pronome eu, I, você, you, ele, he, ela, she, ele ou ela quando não é um ser humano, it, nós é we, vocês é you, e elas e eles é they. Então, esses aqui são os nossos pronomes. E aí, depois dos pronomes, a gente vai colocar um verbo. Qual verbo a gente vai colocar agora? O verbo falar. É o verbo speak. Então, cada um aqui desses pronomes vai receber o verbo speak. Então, aqui tem que ir esse aqui para baixo. E vamos fechar uma linha aqui que foi a mais. E vamos mudar essa cor. Vamos deixar em cor verde. Lembrando, quando a gente está conjugando o verbo falar no presente, assim como qualquer um dos outros verbos, quando o pronome é o he, o she ou it, esse verbo ele vai ser alterado. Né? O que acontece com ele? Ele ganha uma letra aqui no final. No caso do verbo speak, é a letra S. Esse verbo vai ganhar. Então, se você fala, ele fala, é he speaks. Ela fala, she speaks. Ela ou ele fala, it speaks. Muito bem, mas isso a gente já treinou anteriormente. O que a gente quer treinar hoje agora? A gente quer fazer a negativa. Então vamos lá relembrar mais uma vez como é a negativa. Só através da repetibilidade que a nossa mente se acostuma a realizar as construções em inglês. Então a gente coloca aqui o verbo e agora a gente quer negar. Muito bem, é só colocar o not para a gente negar? Como que eu falo, eu não falo em inglês? Muitas pessoas iriam dizer que eu vou colocar o not aqui, ó. E tá tudo certo. Eu não falo, I not speak. Se você tem um conhecimento básico da língua inglesa e você responder assim, numa necessidade, a pessoa vai te entender. Porque está dentro de um contexto, você fala I not speak. Ela vai te entender. Mas essa não seria a forma correta de se falar. É igual quando a gente conversa com uma pessoa que é estrangeira e você pergunta para ele, ele fala eu não gostar, por exemplo. Você entende o que ele falou, mas também não está correto, certo? Então, nós iremos colocar sim o not dentro das frases para transformar em negativa. Mas além do not, tem mais um detalhe que a gente tem que colocar. Que detalhe é esse? Quem lembra? É o verbo auxiliar. A gente tem que colocar o verbo auxiliar aí, depois do pronome. E é isso mesmo, lembre-se. O not em inglês não vem depois do pronome, não é igual ao português, que é o eu e logo depois vem o não. Não, em inglês não. Em inglês a gente vai colocar o quê? O verbo auxiliar aqui depois. Se você está observando agora aqui e me ouviu falar de verbo auxiliar e não está entendendo por que que eu estou colocando um verbo auxiliar aqui, o que que é, o que que ele faz, qual que é a tradução dele, é porque nós estamos no estudo número 28. Ou seja, tem 27 estudos anteriores que eu já venho explicando essa construção. Então, não deixe de ir lá no nosso YouTube e assistir cada um dos vídeos anteriores, com as explicações anteriores, para você poder compreender realmente essa estrutura e de por que que ela é assim. Então, lembrando agora, o do e o does, que são verbos auxiliares, eles indicam que essa frase está no presente, que ela não está no passado, não está no futuro. Isso é presente. Elas não têm tradução. Seria como se eu lesse: eu não falo. Eu sei que esse verbo aqui é falo, porque o do está indicando. Você não fala. Eu sei que é fala, porque o do está indicando. Como assim, teacher? É fala, porque poderia ser falei, poderia ser falarei, poderia ser falou. No português, os verbos mudam no final deles.
No inglês isso não acontece. Não acontece essa forma em frases negativas. A gente vai saber se está no passado, no presente, no futuro, observando se é do, does, did ou will. Assim como a gente vai aprender ainda melhor nos próximos estudos. É só você se manter aqui e se manter estudando, alright? Tem mais um detalhe que a gente tem que fazer aqui para essa frase estar totalmente correta. O que a gente tem que fazer? Esse S que existe quando a gente está fazendo a afirmativa, ele não existe mais quando é a negativa. O verbo em inglês, ele somente é conjugado na afirmativa, no caso do presente simples. Se você está fazendo uma pergunta, se você está fazendo uma negativa, ela vai ter verbo auxiliar. E quando tem verbo auxiliar, a gente não conjuga verbo. Então, eu falo I speak. Eu não falo I do not speak. Você fala you speak. Você não fala you do not speak. Ele fala he speaks. Ele não fala he does not speak. Ela fala she speaks. Ela não fala she does not speak. Ela ou ele fala quando não é um ser humano. It speaks. It does not speak. Nós falamos we speak. Nós não falamos we do not speak. Vocês falam you speak. Vocês não falam you do not speak. Elas ou eles falam they speak. Elas ou eles não falam they do not speak. Depois que a gente construir a negativa de forma formal para cada um dos verbos que a gente já estudou, a gente vai observar a construção na forma contraction da negativa, que é a gente juntar o do com o not e o does com o not. Alright? Muito bem, vamos para o próximo exemplo. Descer aqui mesmo na tela. O próximo verbo vai ser o verbo correr. Então, vou dar 2 enters aqui e vou passar aqui para o verbo correr. Verbo correr é o verbo run. Cada um dos pronomes recebe o verbo run. E o pronome he, o she e o it ganha uma S aqui no final. Se eu quero falar aqui, ela corre, é runs. Ele corre, é runs. Eu corro, I run. Ele corre, he runs. E vamos construir a negativa aqui agora do outro lado. Lembrando você que está aqui conectado ao vivo nesse momento, aprendendo inglês através destas aulas que são explicativas, você também pode estudar comigo de forma particular. É só você entrar em contato através do número de telefone que fica aqui na descrição desse vídeo. E solicita o agendamento de uma aula particular gratuita para você conhecer a metodologia. Se você assim gostar, você segue seus estudos, aonde a gente vai dedicar total atenção às suas dúvidas, ao desenvolvimento da sua capacidade de conversação. E assim você alcançar qualquer objetivo que você almeja, tendo esta habilidade, a habilidade de você poder se comunicar em inglês muito bem. Muito bem, então vamos seguir aqui os nossos estudos e você que deseja, entre em contato através do número de telefone que fica aqui na descrição do vídeo. Vamos fazer a negativa. Negativa, mesma história, lindos e lindos. Né? A gente vai colocar os pronomes, vai colocar o verbo. Qual que é o verbo? O verbo é o run. Então, vamos copiar aqui o verbo run e colocar ele aqui na sequência aqui depois do speak. Colocamos o verbo run. Depois que a gente colocou o verbo run, você sabe que vai colocar o not. Depois que você colocou o not, você sabe, para fazer a negativa, tem que entrar o do e o does. A negativa é assim. E aí, a partir do momento que chegou o verbo auxiliar, o que você tem que fazer com o verbo que está conjugado, que está com a letrinha S? Você tira a letrinha S dos verbos. Então, se você fala eu corro, é I run. Eu não corro, I do not run. Você corre, you run. Você não corre, you do not run.
Ele corre. He runs. Ele não corre. He does not run. Ela corre. She runs. Ela não corre. She does not run. Ela ou ele corre quando não é um ser humano. It runs. Ela ou ele não corre quando não é um ser humano. It does not run. Nós corremos. We run. Nós não corremos. We do not run. Vocês correm. You run. Vocês não correm. You do not run. Eles ou elas correm. They run. Elas ou eles não correm. They do not run. Quando a gente observa dessa forma, deixa eu só beber um pouco de água. Quando a gente observa dessa forma, no começo, quando a gente está aprendendo inglês, a mente não assimila, às vezes, muito bem a ideia de que tem que colocar o do e o does. Por quê? Essa palavra não existe dentro do contexto da língua portuguesa. Ela assimila se ela olha o eu, I, o not, que é o não, e o correr, que é o run. Mas o do e o does, até você treinar o suficiente para ela acostumar com a estrutura da língua inglesa, meio que fica meio bagunçado ainda. E também por esse detalhe, né? Que na afirmativa existe essa transformação, por exemplo, com o S e aqui já não existe. Então, leva um tempo até a mente acostumar com essa estrutura. Vamos fazer o verbo agora, verbo correr não, verbo ir agora. Vou copiar aqui os pronomes e a gente vai fazer o verbo ir. Como que é o verbo ir? É o verbo go. Então, vou colocar o verbo go aqui para cada um dos pronomes. Vai ganhar um verbo go. E no he, no she, no it, a gente não vai colocar uma S, a gente vai colocar uma ES. E a gente já conversou nos estudos anteriores o porquê que se coloca uma ES e não uma S. É porque esse verbo termina com a letra O. E qualquer outro verbo que você for utilizar e que termina com a letra O, vai acontecer a mesma coisa. Então, eu vou é I go. Você vai, you go. Ele vai, é he goes. Ela vai, she goes. E agora vamos construir a negativa. Eu vou aqui copiar os pronomes na sequência. Vou copiar o not. O verbo é o verbo go. Vou copiar aqui o go. Preciso baixar um pouco essa tela, mas não estou conseguindo baixar. Deixa eu ver por quê. Ah, eu estou chegando meio que no limite dela aqui. Então não tem problema. Eu escrevo de novo. O go. E vou apagar um aqui em cima. Opa, esse go aqui saiu diferente. E vamos dar um enter aqui. Vamos dar o espaço correto. Muito bem. E falta o quê? Falta o verbo auxiliar, que é o do e o does. Vamos ver se deu certinho a colocação. Não, mais um enter aqui. E agora vai alinhar. Muito bem. Agora alinhou. Ele não está permitindo eu chegar até lá embaixo. Eu devo estar chegando já no limite aqui da construção. Então, eu vou descer aqui para a gente poder observar. Olha lá, o verbo go. Então, agora observando o verbo go. Se eu falo eu vou, é I go. Eu não vou.
I do not go. Você vai, you go. Você não vai, you do not go. Ele vai, he goes. Ele não vai, he does not go. Ela vai, she goes. Ela não vai, she does not go. Ela ou ele vai quando não é um ser humano. It goes. Ela ou ele não vai quando não for um ser humano. It does not go. Nós vamos. We go. Nós não vamos. We do not go. Vocês vão. You go. Vocês não vão. You do not go. Eles ou elas vão. They go. Eles ou elas não vão. They do not go. Aqui eu já retirei o ES do final, né? Lembra? Afirmativa tem o ES. Vai fazer negativa? Já não tem mais o ES aqui no final. Aí você poderia virar e falar assim: nossa, teacher, seria muito mais fácil se aqui na afirmativa não existisse essa letra ES para se colocar. Assim como no verbo aqui de cima, seria mais fácil se o run na afirmativa também não tivesse essa letra S e o speak também não tivesse a letra S. Seria muito mais fácil. Mas no inglês atual que a gente está aprendendo, não é assim. Essas letras existem e aí esse detalhe faz a nossa mente pensar um pouquinho mais até acostumar com essa estrutura. Lindos e lindos, eu vou salvar aqui o desenvolvimento do estudo de hoje. Vou salvar aqui o PDF desse material que nós escrevemos no quadro. Vou salvar também as imagens, para você ter disponível de duas formas. Esse material, mais o vídeo de gravação desse estudo de hoje, está disponível lá no nosso grupo do Telegram. Se você quer fazer parte do grupo de estudo de inglês do Telegram, você pode entrar em contato através do número de telefone, que fica aqui na descrição desse vídeo, ou então através dos comentários aqui neste vídeo no canal do YouTube. Foi um prazer estar aqui com vocês nesta quinta-feira, estudando inglês mais um dia. Eu desejo a todos uma excelente quinta-feira e a gente se vê no nosso próximo estudo. I wish to all of you a beautiful Thursday and see everybody again in our next study. Bye bye. Have you all a good time.